Vamos lá. Decomposição de polinômios do segundo grau, do terceiro grau e de grau superior, tá? Aí pode ser que algumas pessoas falem, nossa, essa parte é difícil. Mas na verdade, dessa semana, eu acredito que essa é a aula mais fácil, mais curta, tá bom? Mais tranquila, não é muito difícil não, é importante entender como é que faz a decomposição, o que que é a decomposição, tá bom? E a prática a gente vai pegando à medida que vai fazendo os exercícios da lista de exercícios, tá bom? Então vamos lá, acompanhe, qualquer dúvida já sabe, comentários. Então, decomposição do segundo grau, né? Na verdade, é decomposição de um polinômio do segundo grau, do tipo assim, ó. P de x é ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Todo polinômio do segundo grau, ele pode ser decomposto, todo não, né? Alguns talvez você não consiga fazer isso, mas há a possibilidade de decompor polinômios do segundo grau da seguinte forma, você põe o a aqui, e aqui fica x menos uma das raízes, vamos chamar de alfa 1, vezes x menos a segunda raiz alfa 2. Na verdade, todo polinômio você pode decompor assim, tá? Só que alfa 1 e alfa 2 nem sempre vai ser um número bonito, né? Um número inteiro, tá? Aí você fala, não, mas o número fracionário eu não me incomodo. Não estou falando de número inteiro fracionário. Às vezes isso daqui pode ser alguma coisa do tipo um número irracional, tá? Pode ser, como as equações do segundo grau, elas têm raízes inteiras ou podem ter raízes racionais, né? Por exemplo, a raiz alfa 1, por exemplo, e alfa 2 pode ser assim, por exemplo, 5 mais ou menos raiz de 2, por exemplo. Isso aqui pode ser uma raiz. E cada uma dessas coisas, né? 5 mais raiz de 2 colocaria aqui, e 5 menos raiz de 2 colocaria aqui. Então você pode ter raízes assim, ou você também pode ter raízes como números complexos, tá? Mas do modo geral, a gente pode, como a gente tem lidado com isso aqui, né, nessa parte aqui de raízes reais, tá? Mais específico até com raízes racionais, tá? Então a gente pode decompor um polinômio dessa forma. E como é que a gente vai fazer isso? Então, se eu pegar um polinômio p de x e descobrir que ele é divisível, por exemplo, por x menos a, tá? É divisível, então eu vou achar um quociente aqui de x e vou achar como resto zero, certo? Porque ele é divisível, então o resto é zero. Bom, essas informações elas podem ser colocadas assim, né? Como uma identidade. P de x é idêntico a x menos a vezes um quociente que é de x, mais o resto que é zero. Então, se você pega um polinômio p de x e consegue escrever ele como sendo x menos a vezes um quociente que é de x, esse q de x aqui vai ser do primeiro grau. Tá? Por quê? Porque o polinômio é do segundo grau. Isso daqui é do primeiro grau, então isso aqui vai ser do primeiro grau. Primeiro grau vezes primeiro grau dá o do segundo grau. Tá? Bom, vamos fazer exemplos que fica mais tranquilo perceber isso. Olha só. Decompor em fatores os polinômios. A de x é x ao quadrado menos 4. Então, bom, a gente tem que ter uma certa prática aqui em algum tipo de decomposição ou produto notável, né, principalmente, porque decomposição de segundo grau é produto notável. Se você olhar isso daqui é x ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? Isso daqui é x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Quando você tem o quadrado de alguma coisa menos o quadrado de outra coisa, isso é soma vezes a diferença. Isso aqui é x mais 2 vezes x menos 2. Tá? Isso é uma decomposição, decompondo os polinômios em dois fatores, tá? Que no caso aqui é a soma vezes a diferença. Aqui fica evidente as raízes, né? Uma das raízes é menos 2, porque menos 2 mais 2 dá zero. E a outra raiz é 2, porque 2 menos 2 dá zero. Tá? Está decomposto aqui. Agora e essa segunda aqui, ó? Então, b de x é x ao quadrado menos 2x mais 1. Como é que eu posso decompor isso aqui? Bom, uma das coisas é tentar descobrir uma das raízes, tá? Uma das formas de descobrir raízes é, por exemplo, você
somar todos os coeficientes, e se você somar todos os coeficientes e der 1, tá? Quer dizer que o 1 é uma das raízes. Oh, desculpa. Se você somar todos os coeficientes e der 0, quer dizer que o 1 é uma das raízes. Olha, 1 mais 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Então, o 1 é uma das raízes. Aí você pode aplicar Brilhoff-Fine, né? Coloca a raiz aqui que você achou, 1, né? E coloca os coeficientes aqui, ó, 1, menos 2 e 1. Aí você desce 1, né? 1 vezes 1, 1, menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, com 1, 0. Tá vendo? Então, quer dizer que isso daqui, esse polinômio b de x, ele pode ser escrito como sendo x menos essa raiz, 1, vezes o quê? Aí, como isso aqui era do segundo grau, eu dividi por x menos 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? X, né? 1x menos 1. Tá? Aí, novamente, isso daqui é o quê? É um produto notável. Tá? Alguém com um olhar mais atento vai perceber, olha só, isso aqui é x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado. Então, né, tem a soma vezes a diferença. A menos b ao quadrado. O que que é? É a ao quadrado menos 2 vezes o a vezes b mais b ao quadrado. Então, veja, se o a é x e o b é 1, então menos 2 vezes x vezes 1 vai dar menos 2x, que é exatamente o que está ali. Então, como eu falei, um olhar bem treinado vai olhar isso aqui e vai falar, isso aqui é produto notável. Tá? Simples assim. Agora, veja esse terceiro aqui, ó. C de x é igual a x ao quadrado menos 5x menos 6. Eu, pessoalmente, tá, eu aprendi a fazer fatoração pensando um pouquinho. Porque, olha só, se isso aqui é x ao quadrado, então isso daqui vai vir de um x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos alguma coisa. Certo? Porque x vezes x dá x ao quadrado. Bom, aí você olha esse último aqui, o menos 6. Então, o menos 6 quer dizer que vai ter alguma coisa aqui, vezes alguma coisa aqui, que vai dar um menos 6. Como é menos, quer dizer que um sinal é mais, o outro é menos. Tá? Porque se fosse mais vezes mais, daria mais. Se fosse menos vezes menos, daria mais. Então, tem que ser mais ou tem que ser menos. Então, eu vou procurar números que eu coloco aqui, que multiplicados dá 6. Nem sempre dá certo, mas vale a pena tentar, porque 95% das equações de segundo grau você pode resolver fatorando assim, sem precisar Bhaskara. Então você pega, faz 1 vezes 6, 2 vezes 3, certo? Bom, o que dá para fazer? Olha só, quando eu multiplicar isso aqui, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, né? Quando eu pegar isso aqui vezes isso aqui, vai dar esse menos 6. E esse vezes esse vai dar mais alguma coisa x, e esse vezes esse vai dar menos alguma coisa x, certo? Bom, esse alguma coisa aqui, com esse alguma coisa aqui, eu vou subtrair, ó, vou fazer um menos o outro e vai dar esse menos 5x. Então, eu tenho que pensar em dois números que eu coloco aqui, que multiplicados dá 6, e que a diferença, porque um vai dar mais, outro vai dar menos, vai dar 5. Então, se eu pegar esse aqui e falar 6 vezes 1, 6. 6 menos 1, 5. Então, só pode ser o 6 e o 1. Olha só, 3 vezes 2, 6, mais 3 menos 2 dá 1, não é o 5. Então, esse aqui está fora. Então, só pode ser esse aqui, mas aonde que eu vou colocar o 6 e o 1? Então, como o resultado aqui deu menos 5, quer dizer que esse daqui vai ser maior do que esse aqui. E como vai ser 6 menos 1, então quer dizer que aqui tem que ser 6 e aqui tem que ser 1. Ó, então, o 1 vai aqui e o 6 vai aqui. Ó. X vezes x, x ao quadrado, mais 1 vezes menos 6, menos 6. 1 vezes x, x, e menos 6x, menos 6x com mais x, menos 5x. Então, pronto, fatorou, e aquilo ali ficou o quê? Então, x mais 1 vezes x menos 6. E aqui fica evidente as raízes, tá? Então, veja, a decomposição de segundo grau, vale a pena a gente praticar um pouco, tá? Praticar, aprender como fazer essa fatoração, porque em vez de você ficar usando Bhaskara, por exemplo, né, para achar as raízes, porque toda a equação do segundo grau, toda a equação, o polinômio do segundo grau, ele pode ser decomposto nisso aqui, ó. O a, que é o coeficiente do x ao quadrado, vezes x menos uma das raízes disso aqui, vezes x menos a outra raiz disso aqui, certo? Quando a raiz é negativa, né?
Quando a raiz é negativa, por exemplo, esse caso aqui, uma das raízes é menos 2 e a outra raiz é mais 2. Então isso aqui fica x menos menos 2 vezes x menos o 2. Não precisava colchetes parênteses, tá? Ó, menos vezes menos mais x mais 2 vezes x menos 2. Entendeu? Você descobrindo as raízes, você consegue. Essa daqui foi outra saída, né? Da somar os coeficientes. Quando a soma dos coeficientes dá zero, a raiz é menos 1. Tá? Tem isso que dá para a gente pensar. E praticar essa fatoração mesmo, tá bom? De qualquer forma, ó, coloquei um i ali. Ali tem uma playlist de 8 vídeos, tá? Onde eu faço várias fatorações desse jeito. Então é uma questão de praticar. Se você praticar o que está naqueles 8 vídeos ali, você vai ficar hábil nisso aqui, tá bom? Bom, próximo vai ser decomposição de um polinômio do terceiro grau. Vamos lá. Decomposição do grau maior que 3. Na verdade, eu simplifiquei, né? É decomposição do polinômio de grau maior ou igual a 3, tá? Decomposição de polinômios de grau 3 ou maior que 3. Tá? Então, todo polinômio, como eu falei, um polinômio p de x, por exemplo, de um grau 3, vai ficar assim, ax a 3 mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tá? Isso daqui pode ser decomposto em, tá vendo esse coeficiente do x ao cubo? Ele sempre vai ficar aqui, ó. E daí, esse polinômio tem 3 raízes, vamos dizer, 3 raízes. Pode ser imaginárias, pode ser número racional, irracional, inteiro, de qualquer forma. Mas todo polinômio tem 3 raízes. Então, sabendo as 3 raízes desse polinômio, eu posso escrever ele como sendo a vezes x menos a raiz 1, vezes x menos a raiz 2, vezes x menos a raiz 3. É claro que quando a raiz é número negativo, menos vezes menos vai dar mais, e sem problema nenhum, certo? Então, todo polinômio eu posso decompor em fatores. Quando é de grau 3, em 3 fatores e o coeficiente do x ao cubo. E quando é de grau maior que 3, 4 fatores, 5 fatores, dependendo do grau do polinômio. Então, se o polinômio tem quarto grau, são 4 fatores. Se é do quinto grau, 5 fatores e assim por diante. Então, a gente tem que pegar manha de como é que vai fatorar, tá? Como que vai fatorar esses polinômios, tá? Geralmente, os problemas eles não são tão absurdos, né? De colocar coisas assim que seja impossível de resolver, tá bom? Então, esse aqui, por exemplo, decompor em fatores do primeiro grau. Então, tá vendo que todos eles têm x? Um dos fatores é o x, né? Põe o x em evidência, vai ficar x ao quadrado mais 1. Pronto, fatorei, já tirei um dos fatores, né? Ou seja, aqui está evidente que uma das raízes é zero. Então, isso daqui é a mesma coisa que x menos zero vezes... Agora, x ao quadrado mais 1... eu tenho que achar as raízes para poder fatorar isso aqui. Isso daqui é uma equação, é uma expressão do segundo grau incompleta. Falta o x, falta o termo aqui de coeficiente x, né? Então, para fatorar isso aqui, basta igualar isso aqui a zero. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Vai ficar aqui x ao quadrado igual a menos 1. E esse quadrado você passa para o outro lado da equação, né? Fazendo o quê? X é igual a mais ou menos raiz quadrada do que está desse lado, menos 1. Aí você pega e fala, peraí, mas não existe raiz quadrada de número negativo. Na verdade, não existe nos reais, mas nos números complexos existe. Raiz quadrada de menos 1 é i. Então, isso aqui ó, é a mesma coisa que x é igual a mais ou menos i, certo? Então, essas são as raízes, mais i menos i. Então, aqui eu vou colocar o quê? X menos i e o outro x menos menos i, que vai ficar mais i. Então, tá aqui, ó. X menos i, tá? Uma das raízes é mais i, ó. Então, menos a raiz, que é i. E o outro é x menos menos i. Menos vezes menos, mais i. Tá aqui, ó.
Então está fatorado. Isso aqui, na verdade, é o quê? Então, x menos 0 é x, vezes x menos i, vezes x mais i. Tá vendo? Fatorado em 3 fatores, porque era do terceiro grau aqui. Tá? Como eu falei, as raízes aqui nem sempre elas são números reais, às vezes são números imaginários mesmo, sem problema nenhum. Veja essa outra aqui, ó. 2x ao cubo menos x ao quadrado menos x. Tá? O que a gente faz aqui? Bom, todos têm x, todos os elementos, né, todos os termos dessa expressão têm x, então eu vou colocar o x em evidência, que nada mais é do que o x menos zero, né? Só que aqui eu vou evitar de colocar o zero, x simplesmente. Então vai ficar aqui, ó, 2x ao quadrado menos x, né? Tirei um x, fica lá, menos 1. Pronto. Tá? E agora, e esse aqui? Bom, como eu falei, eu sempre tento fatorar primeiro. Tá? Eu sempre tento fatorar primeiro. Agora é o seguinte, ó. Isso daqui, como tem um 2 aqui, eu tenho que levar em consideração que tem alguma coisa multiplicando na frente. Ó. Então, esse 2x ao quadrado menos x menos 1, eu posso escrever como sendo alguma coisa x mais ou menos outra coisa, vezes alguma coisa x mais ou menos outra coisa. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Então, esse daqui fatorado é 1 vezes 2, números inteiros, né? E esse daqui fatorado é 1 vezes 1. Então, eu vou tentar encaixar esses números, né? Esse 1 e 2 aqui na frente, e esse 1 aqui, né? Na verdade, esse 1 aqui não tem saída. Um vai ser aqui, um vai ser aqui, né? E os sinais de tal forma que essa multiplicação gere isso aqui. Então, primeiro, o que eu penso? Está vendo que o termo independente é negativo? Quer dizer que um lado é mais, o outro é menos. Como os dois fatores que eu achei aqui só pode ser 1 e 1, coloquei 1 e 1 ali. Agora vamos tentar ver onde é que eu ponho esse 1 e 2 aqui, para quando a multiplicação dessas duas expressões for feita, dê exatamente isso aqui. Então, eu sei que um deles vai ter 1 e o outro vai ter 2. Qual? Então, olha só. Se eu colocar... quando eu fizer essa colocação aqui, isso daqui vai multiplicar, isso aqui vai multiplicar. Certo? Isso aqui vai dar alguma coisa x, mais alguma coisa x, né? Porque está mais vezes mais. E aqui vai dar mais vezes menos, menos alguma coisa x. Certo? Isso daqui eu vou fazer a diferença um do outro. E essa diferença vai ter que ser o quê? Esse aqui do meio, ó, menos x. Então quer dizer que isso daqui tem que ser maior do que esse aqui. Tá? Em termos de número aqui, tá? O número daqui tem que ser maior do que esse, porque daí ficar menos uma coisa maior do que mais outra coisa menor, vai ficar menos. Então quer dizer que esse 2, que é o fator aqui, ó, ele tem que estar na multiplicação maior, 2 aqui, ó. Ó, vamos testar agora. 2x vezes x, 2x ao quadrado, beleza. 2x vezes menos 1, menos 2x, então vai ficar menos 2x. E 1 vezes x, x, então 1x. Então, menos 2x com mais 1x dá menos x, que deu ali, ó. E mais 1 vezes menos 1, menos 1. Então, tá certo. Pronto, fatorou. Tá vendo? Então, é realmente tentativas, é realmente criar prática com isso, tá bom? Dá uma olhada ali, passa o mouse ali, vai aparecer um izinho bem aqui, você clica lá na playlist, vai ver a playlist, vai estudar a playlist. A aula de hoje, ela é de uma certa forma simples, tá? Porque é basicamente fatorar. Então, aproveita a aula de hoje, os exercícios dessa parte são poucos, tá? A lista de exercícios já está acabando. Vai ali e dá uma treinada nessa fatoração, tá bom? Então, esse polinômio ele vai ficar o quê? Ele vai ficar assim, ó, x vezes 2x mais 1 vezes x menos 1, tá? Outra coisa, mas vem cá, e não tinha aquele negócio de colocar o a na frente lá, ó? O a aqui é 2, e aí como é que faz para colocar isso? Então vamos colocar o 2 na frente, só que esse 2 vai sair daqui, ó. O 2 vai sair daqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar 2x mais 1 e vou transformar isso aqui no quê? Em 2 vezes x mais 1 sobre 2. Ó, pus o 2 para frente, né? 2 vezes x, 2x. E 2 vezes meio, 1. Tá? Então está colocado 2 para frente.
Então fica assim, ó, 2 vezes x vezes x menos 1 vezes isso aqui, ó, x mais meio. E aqui ficam também evidentes todas as raízes. Uma das raízes é zero, porque 2 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Não, 2 vezes 0 dá 0, vezes qualquer outra coisa dá 0. Outra raiz é 1, porque 1 menos 1 dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E a outra raiz é menos meio, porque menos meio mais meio dá 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, é assim que a gente faz, é isso mesmo que tem que fazer, tá? Você tem que realmente praticar, colocar a mão na massa, tá? Praticar essa fatoração, não tem saída mesmo, tá bom? A aula de hoje é simples, mas aproveita esse momento para dar uma olhada na playlist, tá? Vai lá, vê a playlist, pratica a playlist, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe e até amanhã.